E aí, pessoal, tudo bem? Mais um podcast da Prefeitura Municipal de Juquitiba, diretamente para você que está em casa. Hoje, um podcast muito especial, tão especial quanto todos os outros, mas a gente está aproveitando o dia 20 de novembro, que foi esses dias, né, para abordar, para a gente conversar sobre um tema muito importante. Mas antes de entrar nesse assunto, já peço o seu like, seu compartilhamento, divulga nas redes sociais, porque não tenha dúvida, é mais um tema muito importante para você e para todos da nossa região. Hoje estamos com convidados excepcionais aqui. Diferente das outras vezes, eu quero que eles se apresentem. Começando por você, qual o seu nome? Renata. Renata, me fala um pouquinho de você, o que você faz. Primeiramente, eu quero agradecer ao Departamento de Comunicação por organização desse evento, né? Saudar meus amigos, William, Júnior, Tatiana e Sandra, para discutir um tema tão importante, né? E eu sou assistente social do CREAS e assistente social da PAI de Juquitiba. Então, eu trabalho nesses dois órgãos daqui da cidade. Você? Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou o William. Hoje estou aqui representando a Secretaria de Educação e Cultura aqui do nosso município. Eu estou como diretor de educação. Também sou professor na rede estadual de ensino, leciono para o ensino médio nas disciplinas de História e Sociologia e vim aqui contribuir essa noite, né, com essa temática super importante que é a consciência negra. Eu sou Tatiane, sou enfermeira da Estratégia de Saúde da Família. Estou aqui representando a Estratégia de Saúde da Família. E você? Olá, boa noite. Eu sou a mãe Sandra de Xadantã, né? Sou mestre em cultura popular e sou dirigente espiritual do Feminodã, né? Aqui de Juquitiba, e estamos aqui para contribuir. É isso aí, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo, à nossa conversa aqui. Sintam-se todos muito à vontade aqui, estamos numa conversa entre amigos, né, que eu acho que isso é muito importante, deixar muito claro, né, para falar sobre um tema muito importante. E para falar desse tema, eu gostaria que você começasse falando sobre isso com a gente, dessa data do dia 20 de novembro, da importância que ela tem. Para nós negros, nós não costumamos comemorar o dia 13 de maio, né? Dia 13 de maio foi a promulgação da Lei Áurea, mas nós comemoramos o dia 20 de novembro, que foi o dia de morte do Zumbi do Palmares, que era um líder que lutava muito para acontecer a abolição da escravatura, para a liberdade dos negros. Então, a gente nos reconhecendo depois de muito tempo, porque a gente foi ensinado que o nosso cabelo era feio, que a nossa pele era feia. Depois de todo esse tempo, a gente então comemora o 20 de novembro, trazendo toda essa característica de que somos bonitos sim, que o nosso cabelo é bonito. Então a gente comemora por conta do dia 20 de novembro, por conta da morte de Zumbi. Já emendando o seu comentário sobre essa questão da beleza, eu queria perguntar para você, William. Você é professor, e com certeza você deve presenciar várias situações em sala de aula que quem não está na pele não imagina que exista. Tem como você compartilhar alguma história, alguma situação para a gente sobre a temática? Quando a gente entra nessa temática, né, pegando um gancho do que a Renata falou, é justamente isso. Na escola, o dia 20 de novembro ele vem para quê? Ele vem para fortalecer todo esse movimento, né? Porque realmente o aluno está ali, ele precisa buscar referências, né? Ele precisa ter uma referência. E quando a gente fala disso, do empoderamento, é aí que surge, né? Então o dia 20 de novembro, ele vem justamente para isso, né? Para fortalecer. E dentro da escola a gente tem, Júnior, a gente ainda tem muita indiferença, né? Quando a gente fala da cor, a gente fala do cabelo, né? Eu estava até falando com elas antes que hoje, por exemplo, o meu filho, ele utiliza o black dele como uma coroa. Ele falou para mim que é uma coroa.
E o aluno, hoje em dia, ele tem isso, né? Ele consegue se fortalecer, justamente porque ele vê personagens como Pantera Negra, né? Que é um super-herói, que traz toda essa referência. Então, é muito importante, né? É muito importante a gente abordar essa temática, trazer para a sala de aula, e a partir disso a gente tem o que? A lei, né? A Lei 10.639, de 2003, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e coloca a temática da história africana e a cultura afro-brasileira como uma temática dentro do currículo da rede de ensino, né? Então, é obrigatório trabalhar. E não só no dia 20 de novembro, né? É porque o dia é todos os dias, né? Sim. E aí, emendando, a gente vai fazendo essa ponte em sequência. Você como profissional da saúde, né? Me fala um pouquinho também sobre essa questão das doenças características do grupo, né, de pessoas pretas. As doenças mais prevalentes, na verdade, as pessoas pretas são hipertensão, diabetes, anemia falciforme. Mas por que disso? Você sabe me dizer mais ou menos de onde é a origem? Qual o motivo? Da hipertensão? Isso, por exemplo. A hipertensão, acredita-se que quando os negros vieram trazidos lá no navio negreiro, alguns morriam por desidratação, né? E outros, aqueles que conseguiam sobreviver, acreditava-se que é porque eles acumulam líquido, né? E o líquido acumula sal. Então, foi uma seleção natural. Acabou acontecendo essa seleção natural, por isso que a gente tem essa grande incidência de hipertensão. Isso. Né? E aí, pulando da saúde, a gente fazer esse bate-papo, porque é algo muito rápido aqui, a gente vai pincelar sobre todos os assuntos, e para quem quiser se aprofundar um pouco mais, você tem a internet aí, né, para se aprofundar. Graças à conexão que a gente tem hoje, a informação ela está livre a todos. Né? Então, ninguém pode se dizer 100% ignorante sobre qualquer assunto. Você pode até errar uma vez, você pode falhar uma vez, mas você tem a internet aí que ajuda em todo esse processo, né, de esclarecimento. E falando em esclarecimento, vamos falar um pouquinho com você sobre a questão das religiões de base afro. Fala um pouquinho sobre o assunto e principalmente sobre o preconceito que vocês sofrem. E quando eu falar de preconceito, já volto para você falar um pouquinho sobre esse tema para a gente. Sim. Então. As tradições afrodescendentes, elas passam, né, para você ter ideia, né, a África é um continente e cada região saiu, povos, né, vieram. Então, nós temos aqui no Brasil aproximadamente 12 tradições afrodescendentes, né, cada uma de uma língua. Nossa, bastante, né? Isso. As mais conhecidas, na verdade, são 5, né? Que é o povo Jeje, Jejifon, né? Tem Marim, Ufon, tem o povo Urubá, né? Tradição Queto, Nagoxambá, tem o povo de Angola, que é o povo Banto, e cada um com a sua linguística, comida, gestos, vestimentas. E só te cortando rapidinho, você que ficou curioso, como eu fiquei curioso, Sim. marca bem esses nomes, pesquisa ali no Google, se aprofunda, porque eu fiquei muito curioso para entender mais a fundo. Obviamente, nesse podcast a gente não vai conseguir se aprofundar, porque são temas riquíssimos de conteúdos muito valiosos, né? E em pouquíssimo tempo a gente não conseguiria se aprofundar. Tá. Mas você que ficou curioso, faz como eu. Depois do podcast, vou lá na internet fazer essa pesquisa, mas pode continuar falando. E aí, com tudo isso, né, com esse englobamento, né, essa trazida, essa vinda, né, de nós, povos pretos, né, para o Brasil, a tradição, agora eu vou entrar na questão da intolerância. Por ter sido vindo, né, pelos povos que foram escravizados, ela se tornou vista ao ponto, né, de quem nos trouxe como má vista, né, mal vista, porque é aquilo que não se tinha entendimento, né? A gente mesmo faz um curso rápido de que muita gente, durante muitos anos, sempre falou assim, candomblé só se faz à noite? Não, candomblé não se faz à noite, né? O culto, na verdade, ele passou a ser mais noturno
até porque os negros eram o único horário que eles tinham livre. Nossa, eu não sabia Então, um disso. monte de coisa que a gente tem uma base hoje, né? Até mesmo dentro das tradições, ela veio e ela chegou no Brasil, ela teve que ser mudada, ou moldada, falar moldada, através daquela vivência da época, né? Porque se chegou numa forma onde que você não podia fazer, né? Então, isso entrou o sincretismo católico dentro das tradições, né? Para poder ter o respaldo, para poder ter uma forma de vivência, né? Dentro dos cultos. Então, tudo isso passou daquele período, eu acho que até onde a gente está hoje. E já tem mudado muito, né? Ele falou muito do empoderamento. Então, hoje em dia, as pessoas elas têm orgulho de colocar suas insígnias, né? De falar assim, não, eu sou do santo, né? O tradicional povo do santo, eu sou do santo, eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda. Mas por quê? Porque hoje em dia a gente está mais livre, né? A gente pode se expressar com mais clareza, com mais definição, e você consegue chegar em todos os lugares, né? Eu falo sempre de uma coisa, a cultura é a única base, a única forma que educa, né, com responsabilidade e leveza. Quem entende sua cultura, quem entende suas tradições, quem entende de onde vem e por que vem, faz melhor, né? Faz melhor. Então, as nossas tradições, a nossa religião, né, aquilo que a gente vive, convive todos os dias, para nossas crianças, nada ali dentro é diferente, para os nossos idosos, nada ali dentro é diferente, porque a gente convive aquilo todos os dias. Entendi. É tradicional, aquilo que nos cabe. Entendi. E aí, jogando no ping-pong que a gente está fazendo de conversa aqui, e a questão do preconceito, como é lidar com preconceito hoje? Como que é o preconceito na sociedade? Fala um pouquinho pra gente sobre essa temática. Eu como mulher negra, é latente o preconceito assim, né? Não só com a mulher negra, como o homem negro também, a criança negra. E o racismo realmente existe, né? Apesar de querer falar da democracia racial, a democracia racial não existe, porque você entende como democracia aquela igualdade entre as pessoas, né? Mas não somos iguais. Os negros são mais encarcerados, né? População de rua, a população negra é a maior população que está na rua, né? Questão de alcoolismo também. Não que não aconteça com outras raças, mas acontece mais com a população negra, né? E a gente tem esse preconceito desde quando a gente nasce, assim. Tem muitas pessoas que falam, eu me descobri negra. Eu me descobri negro. Eu não, eu já me descobri negra quando eu nasci. Então, quando você está protegido com seu pai, com sua mãe, com seus responsáveis na sua casa, tudo bem. Mas as primeiras ações de preconceito começam quando você vai para a escola, né? Então, a criança negra tem inúmeras ações para falar que sofreu mesmo esse preconceito, né? E nós não temos essa democracia racial, né? A gente sofre no dia a dia, assim. As pessoas ficam muito chocadas quando vê nos Estados Unidos, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando, do George Floyd, que foi morto, né? Com aquele mata-leão pela polícia. Então fica todo mundo chocado, mas acontece no Brasil as mesmas coisas e as pessoas não se chocam. É que, na verdade, isso foi um caso que ganhou mídia, né? Mas, Sim. Infelizmente, a gente sabe que isso não deveria ser, mas acaba sendo algo rotineiro, né? Exatamente. E as pessoas não se chocam muito, né? Aqui no Brasil. Sim. Infelizmente, não existe esse choque. Não existe aquele conflito de realidade para levar a pessoa à reflexão numa situação dessa, né? Sim. E na escola, como é isso? Porque, assim, entre os outros alunos, porque, assim, a gente vê que a evolução da comunicação, ela está trazendo vários pontos positivos, inclusive esse próprio debate que a gente está tendo aqui hoje, ele se dá graças às redes sociais, à comunicação, e quero agradecer também, de antemão, ao prefeito Aires Scorsato, que disponibiliza esse canal aqui para a gente estar tendo esse bate-papo, para estar trazendo essas informações aqui. Voltando à pergunta, e na escola, entre eles, tá, entre os alunos, existe muito preconceito ainda? Ou você está sentindo que ao decorrer dos anos isso está diminuindo? Não, na verdade não muda. Hoje, com todo esse empoderamento, ele está mais evidente,
né? Porque hoje em dia, realmente, o aluno, seja ele da educação infantil, fundamental ou médio, se ele já está bem trabalhado isso nele, ele já vem com o black dele, ele já vem com inventárias, né? Só que ainda tem. E na sociedade que a gente vive, hoje se coloca muito como, mas tá fazendo vitimismo. Não é bem assim. Mimimi, né? O mimimi. E se tem o dia da consciência negra, por que não tem o dia da consciência branca? Então, o que a gente tenta trabalhar na escola, né? Justamente isso. Se fortalecer não só em cima da lei, mais uma vez, a lei 10.639, né? Que ela traz essa temática, mas que o quê? Que esse dia, ele não se torne só um evento. Nós temos uma lei, então nós vamos ter que trabalhar uma vez no ano essa temática. Não. A gente trabalha todos os dias, porque os nossos alunos estão lá todos os dias. E eles sofrem na pele esse preconceito todos os dias, né? Então, é importante muito que se trabalhe com toda essa temática, deles entenderem que antes do negro vir para o Brasil de forma escravizada, o negro tinha uma história. Ele tem uma história, né? E essa história nunca foi contada. Então, a partir disso, dessas temáticas, a gente consegue ir trabalhando e fazer com que esse preconceito que tem ainda dentro dos muros da escola seja menor, né? Ele não aconteça de forma tão grande assim, e trabalhando com essa temática mesmo, né? Você que trabalha com o público de modo geral, não precisa citar caso específico, tá? Mas falando genericamente, você já sofreu algum caso de preconceito, de você sentir que a pessoa não quer passar com você, ser atendida por você por conta da sua cor? Não. Comigo nunca aconteceu. Mas acontece assim, você é enfermeira. Vem aquele que antecede. O A vem antes. O outro é enfermeira, você é a enfermeira. Uhum. Isso. A pessoa solta de uma forma velada. Que aí a gente cai na questão do preconceito velado, né? Sim. Que aí, os números de preconceito estão caindo. Não, eles estão ficando cada vez mais velados, vamos dizer assim. Disfarçados, que é isso que você estava falando. Na verdade, a sociedade em geral entende que o lugar do negro é para servir o branco. Então, entende o negro como empregado. Nunca vai imaginar que ele é uma enfermeira. Então, na cabeça dele, que a gente chama de o racismo estrutural, que é bem rápido aqui, estou dizendo não é que o racismo estrutural seja isso, mas entende o negro num lugar só, aquele para servir. E quando ele se depara com um médico, com um engenheiro, que acontece muito, ele estranha. Você é enfermeira, como ela disse. E isso vem da nossa formação, né? Da formação cultural do nosso país, que ainda vê o negro, seja ele em qual profissão ele estiver, simplesmente pela cor da pele, que ele é um indiferente, né? Que ele é um menor, simplesmente pela cor da pele dele. E aí, isso acaba ficando muito nítido também na questão religiosa, né? Porque, com certeza, quando você se apresenta, do mesmo jeito que ela escuta, enfermeira, mãe de santo. Sim. E aí começa, ali já vem aquela carga de preconceito. E aí, no meu caso, ele vem duplo, né? Uma porque eu sou sacerdotisa, né? De tradição afro, e outra por ser uma mulher negra, né? Por ter a cor da minha pele. Mas, assim, a gente tem que fazer sempre aquela caminhada. Isso que ela falou, que esse preconceito, essa intolerância, essa coisa muito reversa, né? Que a gente luta todo dia, né? A gente acorda e dorme todo dia. E com isso, né? Você abre a porta de casa, quando você sai, então você já sabe que você vai ter, em algum momento do seu dia, uma devolução dessa, de alguma coisa. Né? Gratuitamente. Gratuitamente. Né? Ser negro é você lutar todos os dias, né? E aí, parte do dia você vai sofrer alguma coisa referente a isso. Alguém vai olhar para você diferente. Né? E eu, quando eu estou paramentada com as minhas vestes, aí parece que dá um outro olhar ainda mais assustador. chama mais atenção, vamos dizer assim. Porque assim, eu já ouvi várias formas assim, que era exótico, que era estranho, porque tantas cores, ou porque tudo de branco, né? Assim, as pessoas não conseguem entender que faz parte da religião. Então você tem que, na verdade, ir desconstruindo
Aí as pessoas perguntam sempre, mas como se desconstrói isso? Né? Então, as pessoas buscarem aquilo que você falou no começo, conhecimento, né? Entender, porque a pessoa, ela não conhece Shiva, mas ela sabe que é hindu, ela acha bonita, ela compra e põe na casa dela. Mas a pessoa, se ela vê uma imagem assim, de Oxum, ela vai falar assim, nossa, mas Oxum é deusa do amor para os africanos, assim como Lax é deusa do amor para os hinduístas. É na hora que você vê a carga de preconceito Então, que tem a carga do envolvida, né? preconceito, a pessoa ela olha o outro, entendeu? E ela, assim, ela não consegue fazer essa diferença, essa dimensão. Né? Que os povos, eles podem ter seus deuses, seus gestos, suas formas, e sem afetar o outro, né? A gente não afeta ali. E aí é na hora que a gente entende a origem aplicada da palavra preconceito, né? Um conceito antecipado antes nem de você conhecer, já existe aquele julgamento. Ela já se forma. E é um julgamento estrutural, porque você já cresce acreditando que aquilo ali é errado, que não é certo, ou tendo N formas de julgar aquilo ali, né, antes de conhecer. Né? E como que você vê essa questão da evolução das políticas de cota no Brasil? O que você tem para me falar sobre isso? Qual o seu ponto de vista em cima de tudo isso? Eu sei que é um tema um pouco delicado, que abre um leque de debates. A ideia não é a gente ter nenhum debate de conflito aqui, mas eu queria só entender um pouco mais do seu ponto de vista. Eu posso te dizer que eu sou a favor das cotas, porque se você for pensar em cotas, quando os negros foram libertos, né, muito tempo atrás, os europeus foram pagos e ganharam terras para vir para o Brasil. Por quê? Porque queriam embranquecer o país, né? Uhum. Então vamos trazer europeus. Então eles foram, ganharam terra, ganharam dinheiro, o negro foi liberto, foi para a rua, muitos vivendo na rua, né? E sem terra, sem casa, sem moradia, foram libertos só. Não era a liberdade que vocês queriam, então a gente vai te libertar. Só que sem nada. Para os europeus, terra e dinheiro. Isso já é uma cota lá atrás. Então, quando as pessoas falam de cota agora, as pessoas são contra, mas esquece que o seu bisavô, o seu avô, recebeu cotas lá atrás. Então, para os brancos estarem do jeito que estão hoje, com seus privilégios, porque eles conseguiram alguma coisa lá atrás, e os negros estão do jeito que estão hoje, porque o Estado só libertou e não deu nada. Então, eu sou a favor das cotas, sim. Você, como que você enxerga essa questão das cotas, por exemplo, falando mais da sua área, nas faculdades, no ensino? Isso, e a gente tem que olhar, como a Renata falou, né, que, na verdade, a cota ela é uma equiparação social dentro de toda essa construção histórica e de todo... Só aproveitando, desculpa interromper, acho que você usou um termo bem interessante, equiparação social, né? Porque pouco se usa esse termo quando se fala de cota. Sim. Né? Foi muito bem colocado isso. Eu só te interrompi para enfatizar, porque eu achei bem pertinente a colocação. E quando a gente fala disso, tem muito uma mística de não entender e não buscar informação, que acha que quando se fala de cota, você está tirando a vaga do aluno branco da universidade. Não. Primeiro que com as cotas dobrou-se o número de vagas dentro das universidades. Dobrou-se. E o fato dele estar concorrendo uma vaga por cota não está dizendo que ele está passando na frente daquele. Ele tem que estudar da mesma forma. Primeira coisa, molecada, tem que estudar da mesma forma. E só complementando, o branco também tem que passar bem, né? Tem que não adianta passar bem. no último lugar, Exatamente. daí o negro passou por conta da cota e ele achar que pegou o lugar dele. Exatamente. Se ele pegou o último lugar, por exemplo. Ali são habilidades que estão sendo avaliadas, e as habilidades são as mesmas. Não existe uma habilidade do branco e uma habilidade do preto. Existe uma habilidade exigida quando se exige, né, quando o aluno termina o terceiro ano do ensino médio, para ele poder entrar na universidade. E as cotas, elas vêm dessa forma, né? Elas vêm como uma forma de equiparar realmente a sociedade de um prejuízo que tiveram-se lá no início da formação do nosso país, né? A gente precisa entender que quando os negros vieram para o Brasil, eles vieram para serem escravizados, né? Eles não tiveram opção
né? Então é muito importante a gente entender a nossa história, como a mãe Sandra falou, né? Entender a nossa cultura, para a gente entender a nossa formação, a nossa sociedade, como que ela se dá, né? Tirando da Nigéria, nós somos o país com mais negros. Então, assim, faz parte da nossa cultura, é a nossa cultura, né? Então, assim, é muito forte dentro do nosso país, além do nosso país ser um dos países mais miscigenados que nós temos. A gente vê por aqui, por nós, né? Olha a diferença que nós temos aqui. Então, eu acredito que é muito importante, sim, precisa-se, né? É um tema muito delicado, realmente, porque tem pessoas que ainda não entendem o porquê da cota, acham que está tirando a vaga do outro, e não é isso, gente. Todo mundo vai ser avaliado, e precisa estudar, mas eu sou totalmente a favor. Só uma curiosidade, quanto tempo você está formada? 12 anos. 12 anos. Vamos voltar lá atrás, na sua sala de aula. Tinha muitos pretos na sala? Para explicar. Nós éramos em 3. Numa sala de? 60. Acho que não precisa nem... Aí responde, né? eu acho que o número já fala por si só. Isso porque, segundo o IBGE, nós somos 54 e alguma coisa De que se da declaram população. membros, né? E essa matemática não fecha, né? Preto e pardo. E lembrando que é justamente aquilo que a Renata falou, a autodeclaração. Uhum. Quando a gente fala do sistema de cotas, fala de inscrições em vestibular, em concurso público, nós temos a autodeclaração. E a autodeclaração, o cidadão está se declarando, né? Óbvio, dentro do nosso país, tem aí aqueles que tentam se privilegiar da situação, né? Tomar privilégio da situação. E até estava falando com a Tati antes, né? Que hoje, quando você se autodeclara preto dentro de um concurso ou dentro de uma inscrição, você tem que passar por uma análise presencial para olhar e falar assim, é verdade, você é preto, né? Então, assim, por quê? Para comprovar, porque dentro do nosso país a gente sabe que tem disso. Apesar que, lembrando que a autodeclaração é isso, né? Eu não posso, não cabe a mim, se você falar que está se autodeclarando preto, não cabe a mim falar que você não é. Igual, quando meu filho nasceu, na certidão dele tá lá, branca. Mas ele não é branco. Hoje ele não é branco. E é um mito que nós temos, que a gente também estava falando, que é muito da década de 20, que principalmente no colegial antigo, né, se tinha muito esses termos, que era o mameluco, cafuso, caboclo, pardo. Hoje em dia não temos mais isso, né? A gente trabalha muito dentro da escola, eu trabalho muito com os meus alunos, em sociologia principalmente, que nós temos uma única raça, a raça humana. E dentro da raça humana nós temos várias etnias. E dentro dessas etnias tem o branco, tem o preto, né? Porque às vezes eles falam, assim, no início você fala assim, poxa, o preto. Eles falam, professor, é preconceito o preto. Não, se tem o branco, tem o preto. A gente não está falando de cor? E estamos falando de ser humano. O ser humano é uma raça, a humana. E dentro da raça humana, várias etnias. A partir daí eles começam a entender o conceito, né? E isso é muito importante, né? A gente trazer isso para a nossa sociedade e aí olhar, né, o que a gente estava falando. Falar assim, não, mas você é moreno claro. Você é morena clara, né? Exato. Olha, a gente já está chegando no final aqui do nosso podcast. Passou rápido que nem percebemos. É um assunto extenso. É um assunto extenso que com certeza a gente teria muito mais a debater aqui, mas infelizmente por questão de tempo. E aí fica o desafio para você que está aí na internet para pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Mas antes de a gente encerrar, eu gostaria que cada um fizesse suas considerações finais, né? Começando por você. E eu quero agradecer, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Prefeitura pelo convite. Deixe esse texto também aberto, né, o convite para quem quiser conhecer o Feminodã, né? Nossa casa é tombada, né, pelo IFAM, questão da linguística. Então, assim, conhecer um pouco as tradições. Então, eu fico muito feliz, né, de estar aqui na cidade, de estar contribuindo. E, principalmente, como eu falo, né, a minha cor é a minha identidade, né? Ela se mostra, né? Eu não preciso me mostrar porque ela se mostra. Então, eu tenho orgulho de ser uma mãe negra, de ser uma mãe de uma casa imensa, né? Que é a minha casa espiritual, e que essa casa espiritual
escola está aberta a todos para ter esse entendimento, né? Como nós conversamos, um pouquinho de cada um, né? Se as pessoas começarem a entenderem, né? A intolerância ela cai, né? Essa questão do racismo estrutural cai. As pessoas precisam, na verdade, se olharem, né, de verdade e entenderem, né, um lado do outro, né? Ou então se colocar no lado do outro para poder seguir adiante, né? Então, por esse motivo, por enquanto, só gratidão e agradecimento a você. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? Obrigado. E esse mês não é só o mês da consciência negra, e sim também do câncer de próstata, né? Bem lembrado. Nós teremos uma palestra na unidade do Barnabés no dia 24 às 10 horas. Estão todo mundo convidados, tá? E agradeço. E obrigado pela oportunidade. E só fazendo um quebra aqui nas considerações finais, a gente está no mês do Novembro Azul. Então, você, homem, por favor, cuide da sua saúde. Deixe o preconceito que a gente falou tanto de lado e dê atenção à sua saúde. É muito importante o seu cuidado. Porque quando a gente fala de homem, o homem tem muito preconceito de querer deixar a saúde dele de lado e deixar para cuidar depois. Então, assim, que esse mês traga essa reflexão tão importante sobre o Novembro Azul, que é o mês do combate ao câncer de próstata. Correto? Sim. Suas considerações? Também agradeço, Júnior, a participação das meninas aqui, que vieram a brilhantar mais o debate, né? E a todos. E a minha mensagem é essa, pessoal: informação. Buscar informação, se informar daquilo que não conhece, que o Dia da Consciência ele passe, além de consciência, seja o dia da excelência e que ele não seja resumido só ao dia 20 de novembro, mas aos 365 dias do ano que nós temos, que precisa se trabalhar dentro das escolas, que o tema ele tem que ser debatido na nossa sociedade e que buscamos aí uma sociedade justa e igualitária. Que a gente chegue o dia que, como você falou, não existe essa diferenciação. Uma única raça, a raça humana. A raça humana. Suas considerações? Eu quero agradecer. Quero dizer também para todo mundo, para a branquitude em especial, que não adianta colocar telinha preta no Instagram, né? Para se dizer antirracista, mas você faz piadinha com o amigo, você fala do cabelo dele, que a gente chama de racismo recreativo, né? Uhum. Tem até um livro sobre isso, se quem quiser ler, é só dar um Google lá, escrever racismo recreativo, que aparece também. E acho que é isso, meu recado assim final. Eu quero agradecer a todos vocês por todo esse conhecimento compartilhado, por essa conversa aqui, com certeza foi muito rica e esclarecedora para muita gente, né? E agradecer também à Prefeitura Municipal, a pessoa do prefeito Aires Scorsato, que abre esse canal aqui de comunicação para trazer cada vez mais e mais informação para a nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou até este momento aqui, assistindo esse podcast. Dê seu like, dê seu compartilhamento, para que essas informações se espalhem pelos 4 cantos da cidade. Do mesmo jeito que você assistiu, muitos com certeza gostariam de estar assistindo esse conteúdo que passará a ficar 24 horas por dia na internet. Muito obrigado e até um próximo podcast. Prefeitura Municipal de Juquitiba.